conhecia o grão da mostarda? Levanta a mão. Tia Jo, eu não conhecia o grão da mostarda. E aí, ele é pequeno ou não é? É um dos menores grãos, se não o menor. E a árvore que ele produz? Tamanho não é? Literalmente, tamanho não é? Documento que todo mundo fala, né? Abriu? Em Hebreus capítulo 11? O versículo que nós vamos ler é o 6. Quer agradar a Deus? Tenha fé. Por quê? Vamos ler? Versículo 6. Vamos ler juntos? Eu vou contar até 3, tá bom? Para lermos juntos. 1, 2, 3. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o... Quer agradar a Deus, tenha fé. No versículo 1 diz, ora a fé é a certeza, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não. Nós estamos aqui pela fé. Nós estamos aqui pela certeza de que Deus nos trouxe para um propósito. Amém? Até o Google quer me explicar o que é fé. Amém? Amém, amém? Dá um jeito aí, na Bíblia, na caneta, no caderno e no grão. E não pode perder a fé. E esse sinal que você recebeu, a semente é tão pequenininha, né? E quantas vezes você tem perdido a fé por coisas tão pequenas? Por causa do tempo, por causa da demora, acho que eu não orei direito. Se fé é a certeza, a oração da fé é uma oração com certeza de resposta. Sem essa fé, você não pode agradar a Deus. Sem essa fé, você não pode se aproximar de Deus. O inimigo tem gritado tão alto as maldições existentes nos dias de hoje, que muitas vezes a voz do inimigo tem sido maior do que a sua, do que a minha fé. Nós precisamos agradar a Deus com fé. Para nos aproximarmos de Deus, precisamos ter certeza. Precisamos ter uma base, um fundamento. Não temos outra garantia concreta, senão a palavra de... Ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir traduzido pela palavra de Deus. Então, não é qualquer ouvir. A fé cresce, a semente cresce, regada pela própria palavra de Deus. Amém? Amém? Amém, amém? Amém, 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 amém. Levanta a mão. Amém, 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 amém. Você já não é mais a mesma pessoa que entrou por essa igreja dentro. A unção te visita e eu digo a você, esteja preparado para sair da zona de conforto. Se você fosse para ter uma fé igual, você não precisava estar aqui. Eu não precisava estar aqui. Se fosse para eu ser a mesma, seria muito mais fácil hoje estar ou no meu trabalho, ou com a minha família, ou cumprindo os afazeres. Nós não estamos nem cogitando o pecado. Mas se nós deixamos o que é nosso, por estarmos aqui, já é uma prova de fé. Deus já tem um compromisso com o seu esforço, com o seu trabalho. Eu não sei o que você passou esta semana, mas o inimigo queria impedir você de ouvir o que nós estamos falando aqui. O inimigo queria impedir você de mão dada com a irmã, igual você estava aqui, e o Espírito Santo nos visitar como Ele nos visitou. Porque a única maneira de regar essa certeza é com essa presença do Espírito Santo. Eu não posso semear no coração de uma criança se meu coração não estiver firmado na fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. O mundo caminha pela sorte, o mundo caminha ligado nas más notícias, o mundo precisa de previsão, nós não. Nós temos a certeza que faça chuva, não, vou falar direito. Faça chuva ou faça sol. Olha para sua irmã e fala para ela, faça chuva ou faça sol. É igual o trava-língua que a tia Cris fala. A nossa certeza é que somos mais do que vencedores sobre todas as coisas. Ele nunca prometeu mar de rosas. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom? Eu venci o mundo. Escolhi você para ser mais do que vencedor. Então, nada pode deter você. Nada pode abalar a sua fé. Nada pode impedir você de viver a virada. Só o seu eu. Que se você se recusa a mudar fisicamente, eu estou dizendo, vou dar o exemplo do que a gente fez aqui. Quando a rejeição, a gente tem a mudança. Isso é falta de fé. Se você recebe algum pedido, tem algum propósito. E eu disse para você qual era o propósito depois, né? Por que a gente ia trocar todo mundo de lugar? Para que não houvesse espaço entre? Para que não houvesse nenhuma brecha. Então, Deus nunca vai pedir algo de você que não tenha um motivo. E não quer dizer que você precise esperar a voz de Deus dizer, Maria, você vai dar à luz um filho. Maria, mãe de Jesus, foi aquela que já está registrada lá da Bíblia. Como é que ele vai falar com você? Como é que ele vai pedir algo a você? Ele vai usar alguém. Nós servimos a Deus no ministério, Ele vai usar o nosso pastor, Ele vai usar os obreiros, Ele vai usar os jovens, a juventude, e Ele vai requerer de você as suas obras, porque você prova a fé que você tem, não é por esse grão que eu te dei hoje, você prova a fé que você tem pelas suas obras, pela capacidade que você tem de mudar, é que a virada vai acontecer. É claro que a gente não há nenhuma capacidade nós temos de nós mesmos. Quando a gente canta, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir a sua voz, nós estamos pedindo ao Espírito Santo que faça a nossa mente se mutar, silenciar-se, para que a gente consiga ouvir a voz de Deus. E quantas vezes você nem para de falar, como é que o Espírito Santo vai falar com você? Se ele está falando. Mas será que nós, vou me incluir, porque senão parece que eu sou acusador. Está amarrado, não sou. Mas quantas vezes nós não paramos para ouvir? Entramos naquele hábito, no costume, na mesmice, na experiência, porque eu já estou há tantos anos no ministério. Passa a mão do alto da cabeça à planta dos pés. Fala, Deus me livre. Eu quero novo de novo todo dia. Passa de novo. Deus me livre. Passa a terceira vez, que se sobrou algum pó, vai sair. Vaso parado junta pó. Tem que estar em constante movimento. Essas reuniões do Ministério Infantil não têm outro objetivo. Eu falo sempre, o objetivo não é lotar a igreja regional que nós estamos, mas é estarmos aqui unidas em nome de Jesus, unidos em nome de Jesus, pela fé, para sermos renovados o nosso chamado, para entendermos qual é o nosso lugar. Não fomos levantados por homens, temos as bênçãos que o Senhor colocou na unção do nosso ministério, e usa sim os homens de Deus, perfeitos não, mas são homens de Deus. Agora, aquele que tem fé não muda o alvo. O nosso alvo não são as falhas humanas, nosso alvo não é a crise, nosso alvo não é o curso deste mundo, o nosso alvo é Jesus. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto. Você colocou a mão no arado, aceitou o chamado, para de olhar para a multidão, para de olhar para os lados. Coloque os seus olhos fitos em Jesus. E se o vento mudar no barco, não vai acontecer nada, o seu lugar está garantido, você está seguro. Olha quanta garantia nós temos de Deus na palavra pela fé.
E quando eu falo aqui, o Senhor fala aí com você no seu coração e te faz lembrar daquilo que você já leu na Bíblia. Em todo o tempo, o Senhor, Ele nos lembra das sementes de fé que nós já recebemos. E o que temos feito? O que temos feito com a nossa fé? Cada revelação da palavra de Deus para você é uma lâmpada acesa no seu coração. O que adianta colocar uma lâmpada, vamos falar de uma vela, vamos falar de algo menorzinho, né, de um fósforo, embaixo da terra, vai acontecer alguma coisa? Onde é que a gente tem que colocar? Acima de tudo. A semente de fé que Deus colocou no seu coração, plantou no seu coração, no dia que você conheceu Jesus, é para ser colocada sempre no alto, sempre no alvo, para iluminar você, iluminar os seus olhos, iluminar os seus ouvidos, para as suas palavras serem de acordo com aquilo que Deus diz, não de acordo com o que o diagnóstico diz, não o que a sociedade diz, mas o que Deus diz, porque isso é viver pela fé. Viver pela fé é viver iluminado pela palavra. É impossível você agradar a Deus sem fé. É impossível agradar a Deus sem a certeza de que o Deus que você conheceu, que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, enviou o Espírito Santo. Sem essa certeza, você não agrada a Deus. Sem essa certeza, quando você fecha os seus olhos para orar, você não agrada a Deus. Ninguém que entra numa guerra entra para perder. Você foi alistado para uma guerra. E a diferença de lutar com Deus é que você foi feito mais que vencedor nessa guerra. E digo mais, olha para as suas mãos. Você não vai ter nem que guerrear. Não é na força do seu braço. Por que a gente insiste tanto em achar que é a gente que convence? Quem convence é o Espírito Santo. Quem faz a nossa alma se aquietar é o Espírito Santo. Quem faz nosso coração ouvir a voz de Deus é o próprio Espírito Santo. Então guarde a sua fé. Guarde o seu coração. Colocou a mão no arado, não olhe atrás, não olhe para os lados. Não deixe o tempo estabelecer o seu sorriso. Não deixe a estação do ano dizer quando você vai produzir frutos. Porque Deus escolheu você para gerar frutos nas 4 estações. Deus escolheu você para brilhar, para ser incandescente nas 4 estações. O que mantém a gente incandescente, o que mantém a lâmpada acesa, o que mantém a chama acesa. Como naquela parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. O que mantinha a lâmpada acesa era o azeite. É a unção de Deus que vai manter sua chama acesa. A unção do Espírito Santo é tudo o que você precisa. E é este alimento que nós estamos comendo. É desta água que nós estamos bebendo. Eu não estou trazendo nenhuma revelação nova. Nós estamos estudando com as nossas crianças o curso Fé na EBF. E nós estamos sendo renovados, porque se uma criança aprende que determinar é exigir a saída do mal, se ela aprende a dar os 5 passos da vitória, se ela aprende a usar o nome de Jesus, ela usa a fé e a minha fé é avivada. Vamos despertar para a nossa posição. Você recebeu uma semente, não é para ficar secando com os seus olhos. Não é para usar só para o seu próprio benefício. Quantas vezes a nossa oração começa pedindo e termina pedindo? Quando a nossa oração deveria, pela fé, já começar agradecendo. Pela oportunidade de pedir. E o pedir é determinar em nome de Jesus. Não exigir de Deus, mas usar o nosso direito, que a palavra de Deus garante nos pertencer. Sem fé é impossível agradar a Deus.